Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Primeiro ano do ensino médio, aula de filosofia, professor Lucas Araújo aqui, né? A professora Carol Dantas, ela infelizmente está adoecida, né? Tá doente, mas logo logo vai melhorar e logo logo ela volta, tá joia? Mas as aulas, o auxílio de vocês tem que prosseguir, então por isso que estou auxiliando ela aqui nessas aulas até que ela melhore e possa voltar, tá joia? Montei esses slides para que vocês possam compreender, né, a semana de estudos aí dentro de filosofia. Bom, eu sou professor de filosofia, geografia, sociologia e história. Estarei à disposição para ajudar vocês aí a qualquer dúvida que surgir. Bom, gente, as atividades, elas se resumem à leitura de textos e à realização das atividades das páginas 17 a 26. Então eu separei alguns tópicos aqui para ajudar vocês. Então vocês vão se basear nas aulas anteriores, né? Que a Carol Dantas ela acabou ministrando, ministra muito bem. Vocês vão ler atentamente o texto da página 17, Retórica e Dialética, e vão fazer juntamente comigo agora essa reflexão de Sócrates, a retórica e a dialética. Como vocês já ouviram falar, né, dos filósofos, né, quando nasceu a filosofia no chamado mundo grego, um grande filósofo se destacou. O nome dele é Sócrates. Por quê? O Sócrates ele muda a vertente da filosofia. Ele muda a visão filosófica, porque até Sócrates as pessoas estudavam, os filósofos, né, os gregos estudavam a physis, como a professora Carol já deve ter comentado, a natureza. Mas Sócrates ele tem um olhar diferenciado para a filosofia. Ao invés de estudar somente a natureza, ele não menospreza isso, mas ele começa a querer compreender o que somos, quem somos. Ele deixa de estudar a physis, que é a natureza humana, né? E ele vai em busca do quê? Da physis, que é a natureza, perdão, e ele vai em busca da natureza humana. Ele vai em busca das respostas. Quem somos? De onde viemos? Para onde iremos? Do que somos feitos, né? Questões que até hoje ainda perduram. O Sócrates, gente, ele era muito sábio, ele era muito inteligente, né? Se vocês pegarem para ler um pouquinho da biografia dele, ele foi uma pessoa assim exemplar, né? E a filosofia dele é baseada, vocês vão ler em textos futuros, no método socrático. Qual que era o método socrático? A maiêutica, né? Maiêutica, gente, era o ato de parir, né? De dar à luz. A mãe de Sócrates, né? Diz a história que a mãe de Sócrates era parteira. Então o que acontece? Quando Sócrates começa a ministrar a filosofia dele, diferente da filosofia dos sofistas, que a gente já vai comparar, ele desenvolve um método chamado maiêutica. O que é a maiêutica? É a arte de parir ideias, ou seja, a arte de fazer nascer ideias, de trazer ideias à realidade. A gente já vai ver sobre isso. E a maiêutica, ela ajudou muito na retórica e na dialética socratiana. E a gente vai ver isso aí juntinho já já. Primeiro tópico, a diferença entre Sócrates e os sofistas, né, que é o que ele mais bateu, é que os sofistas, gente, entre aspas, né, para ficar bem simples, bem a grosso modo, eles cobravam pelo conhecimento. Então, se você queria aprender filosofia, você tinha que pagar. Sócrates, ele acreditava diferente. Ele falava, não, a filosofia é para todos e não devemos pagar pelo conhecimento. Então, essa é a principal diferença de Sócrates e dos sofistas, né? Ou seja, para Sócrates, a ideia, né, a filosofia é de todos para todos. Para os sofistas, você tem dinheiro para me pagar por esse conhecimento? Vai tê-lo. Não tem dinheiro? Não vai tê-lo. Então, essa é a principal diferença. E o Sócrates, gente, quando ele desenvolve esse método da maiêutica, ele é conhecido como um dos filósofos mais chatos, entre aspas. Por quê? O que era a maiêutica? Ele chegava em alguém
e queria tirar desse alguém, né, da profundidade do ser dele, as ideias mais mirabolantes e brilhantes que essa pessoa tinha. Então ele chegava em alguém e falava assim: oi, tudo bem? A pessoa respondia: tudo. Me responda, por favor, o que é ser feliz para você? Ah, ser feliz para mim é, por exemplo, ir à praça, ir à ágora, né? A ágora grega. Mas por que você gosta de ir à ágora? Ah, eu gosto de praticar o ócio contemplativo. Eu gosto de olhar a natureza. Eu gosto de ver o belo, que eram coisas que os gregos gostavam. Mas o que é belo para você? Ah, belo para mim é o que é bonito, é o que é perfeito. Mas o que é perfeito para você? Perfeito para mim é algo sublime, algo dos deuses. Mas o que são os deuses para você? Vocês compreendem? Então Sócrates ele ia aprofundando na pessoa. E por isso muitos consideram o método dele um pouco chato, porque para o Sócrates a ideia já estava em nós e só faltava alguém despertar essa ideia. Por isso que ele desenvolve a maiêutica. Por isso que ele chama esse método de a arte de parir ideias. Porque ele acreditava que se eu chego em alguém e pergunto para ele 2 mais 2, essa pessoa nunca viu matemática na vida dela, ela não vai me responder. Mas se eu fico 2 mais 2, 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 uma hora ela vai falar 4. E ela não sabe de onde que veio essa ideia. E para Sócrates, essa ideia estava dentro da pessoa. E tudo que a gente fez com a retórica foi o quê? Cutucar para que essa ideia saísse. Claro que esse ideal de Sócrates foi desmentido, né, por outros filósofos depois. Mas era a filosofia dele e a gente tem que respeitar. Dito isto, vamos para o próximo slide. Na página 18, depois que vocês lerem, vocês vão começar a assimilar o que o professor falou com os textos. Vocês vão ler um texto chamado Um Questionador Incômodo, né? Então vocês vão assimilar, falar, nossa, ele questionava. E Sócrates se incomodava as pessoas, porque fazia parte do método dele. Então ele questionava, até alguma ideia sair. Porque Sócrates não queria acreditar que ele era a pessoa mais inteligente da Grécia. Ele queria conhecer pessoas mais inteligentes que ele, porque ele se culpava. Não é à toa que Sócrates se baseia na velha máxima chamada conhece-te a ti mesmo. Então olha só o que Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo, você tem que conhecer a si mesmo, ou seja, suas ideias estão aí, dá para brotar, e Sócrates usava a retórica para fazer isso brotar, mas isso incomodava muita gente, né? Pensa comigo, você mora na Grécia, sua mãe manda você ir comprar um pão e você encontra um maluco que não para de fazer pergunta para você. O que você quer? Você se sente o quê? Um pouco incomodado. Fala, meu, tem horário. Eu tenho que ir lá e tenho que voltar para casa, senão minha mãe vai ficar doida comigo. Então essa era a ideia de Sócrates. Ele incomodava a pessoa até a pessoa soltar uma ideia que a pessoa nem sabia que estava nela. Essa é a retórica socrática baseada no método dele, que é a maiêutica. Tá joia? No tópico para ler e refletir, antes de ler o texto da página 19, vocês vão transcrever, ou seja, escrever 2 frases filosóficas que você leva consigo acerca de questionamentos de qualquer natureza. Então, por exemplo, de onde viemos? Para onde vamos? Existe algo metafísico? Não existe? Você vai pensar essas duas frases, né? Monta uma frase, é o seu momento de brilhar, é o seu momento de ser filósofo, né? É como se Sócrates estivesse na sua cabeça. E aí? Da onde a gente veio? Para onde a gente vai? E aí? E aí? Então pensa aí no Sócrates do lado de você, fazendo questionamentos, até brotar uma frase interessante, filosoficamente falando. E vocês vão registrar aí na página 18. Espero que vocês estejam compreendendo até aqui, gente. Na página 19, vocês vão efetuar então a leitura do texto, a importância que Sócrates atribui ao exercício da pergunta, como eu disse para vocês, a retórica, gente, ela é muito importante com pergunta, porque o protagonista
para o Sócrates era a pessoa que ele estava entrevistando. Então a ideia não ia sair de Sócrates, ele queria tirar a ideia de quem ele estava entrevistando. Então a retórica, ela é extremamente, né? Ela precisa extremamente da pergunta, porque sem pergunta não há retórica. Retórica é você perguntar, 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 aprofundar, até você retirar a ideia principal. Então, olha só, o professor já deixou meio fácil aí, meio caminho andado para vocês. Após a leitura do texto, vocês vão responder a questão 1 e 2. A questão 1 é pessoal, a sua opinião vocês vão registrá-la. A questão 2, vocês deverão elaborar questões abrangentes e polêmicas, as quais podem envolver assuntos como guerra, miséria, desigualdade, violência, política. Então, vocês vão ler lá o enunciado da questão 2. Vocês podem escolher qualquer tema desses que o professor citou aí, ou até mesmo temas que o professor não citou aí, e vão elaborar questões aí filosóficas polêmicas. Na página 20, vocês vão efetuar a leitura do texto Dialética Socrática. Como eu já expliquei para vocês a questão da maiêutica, né, vai explicar um pouquinho aí na página 20, e da dialética, né, a arte de parir ideias, né, a dialética, essa troca, né, a pergunta, eu faço a pergunta, me vem a resposta. Estou satisfeito? Não. Vou lá de retórica de novo, até chegar na ideia, entende? É isso que Sócrates fazia. E depois vocês vão pensar acerca do texto e da explicação do professor, e vocês vão tirar a sua conclusão. Sócrates estava certo? Não estava? Gostei da filosofia dele? Não curti muito? Entende? Vocês vão tirar a sua conclusão. É o seu momento de filosofar. Na página 21, vocês vão efetuar a leitura do texto, a dialética e o filósofo. Depois vocês vão pensar e refletir sobre o texto e os temas abordados, que vai citar aí algumas coisas que o professor já explicou aqui para o vídeo não ficar muito grande. Na página 22, vocês vão terminar de ler o texto e vão observar a imagem, a morte de Sócrates, né? Sócrates que foi morto injustamente, por vários motivos, entre eles a incentivar os jovens, né, a estudar a filosofia. E isso foi muito triste, né? A gente hoje, com os olhos de hoje, a gente vê que foi algo muito triste, mas na época a filosofia ainda estava nascendo. Então, a filosofia ela confrontava muito a mitologia, né, que para eles não era mitologia, era religião. Então foi outro dos motivos também. Então Sócrates foi acusado de convencer os jovens a desacreditar nos deuses, por exemplo, né, trazendo uma linguagem mais atual, e passar a acreditar no campo mais científico, passar a acreditar que temos algo a mais. Então vocês vão fazer uma reflexão depois de ler esse texto e observar essa imagem. No tópico reflexão em ação, depois que vocês refletirem, vocês vão ter que agir, né, gente? Vamos que vamos. A questão 1, vocês irão correlacionar o discurso socrático, né, a boa retórica de um político, um discurso político da atualidade. Então, na questão 1, vocês vão comparar o que o Sócrates faz e o que um político faz no discurso político da atualidade. Entende? Será que o político, ele sempre é santinho? Será que ele sempre... será que ele promete tudo que ele cumpre? Ou a questão, igual Sócrates falava, que quando você é bom de oratória, você consegue o mundo. Será que é isso? Será que o político, mesmo cometendo os crimes dele, lá na hora de pedir o voto, ele tendo uma boa oratória, ele consegue esses votos? Então você vai fazer esse discurso, né? Por exemplo, será que temos o presidente que temos? Né? Nada contra, mas é um negócio aí que você pode trabalhar nesse discurso, em filosofia, tá joia? Questão 2. Lembre-se, os sofistas cobravam pelo conhecimento. Então, na questão 2, está mandando vocês comparar os sofistas com alguém hoje que faz isso. Então, o professor deixou um caldo para vocês, né? Olha só, chupa essa manga. Os sofistas, eles cobravam pelo conhecimento. Quer ter conhecimento? Tem que pagar. Então, pague, terás conhecimento. Então, vocês vão comparar os sofistas com alguém que hoje faz isso, né? Seja no âmbito político, no âmbito religioso. Se quiser citar exemplos, pode citar exemplos, tá joia? É o seu momento de filosofar e comparar, tá joia?
Na página 23, vocês vão ler o texto Filosofia na Polis Grega. Polis gregas, as cidades-estados da Grécia, né? Cada uma tinha sua regra, cada uma tinha sua lei, e as duas principais eram o quê? Atenas e Esparta. Então vocês vão ler esse texto, vão ler o texto das mulheres gregas e a filosofia, né? Vão ver aí as influências de algumas mulheres na vida de Sócrates, como a Aspácia e a sacerdotisa Diótima. Então vocês vão ler esse texto e após a leitura vocês vão refletir da importância aí da mulher. Mesmo a Grécia sendo extremamente machista, algumas mulheres aí, pena que foram poucas, se destacaram, tá joia? E influenciaram e foram até respeitadas por Sócrates, que é um negócio que a filosofia sempre buscou e sempre vai buscar, que é a igualdade, né, gente? Ninguém é melhor que ninguém, todo mundo é igual, todo mundo merece igualdade. E nós estamos falando aí de uma época, de um período onde o machismo prevalecia, né? Então Sócrates ter iniciativa e dizer que se espelhava, né, e admirava essas mulheres já é uma boa indicação aí que a filosofia está no caminho certo. Depois que vocês lerem o texto, né, página 24, 25 e 26, vocês vão responder a questões 1, 2 e 3 do tópico Conexões com sua opinião. E depois vocês vão ler o texto Períodos e Áreas da Filosofia, né? Vai mostrar ali alguns períodos, o nome de alguns filósofos. Então é mais para conhecimento de vocês mesmos, para vocês terem uma noção. Tá ótimo? Bom, é isso aí, gente. Gostaria de coração de agradecer vocês pela atenção, né? A dizer que estou disponível para ajudá-los, desde que vocês tenham extrema dificuldade, né? Porque a arte da filosofia é saber pensar. Então, às vezes vocês vão cutucar o professor vai dar a resposta para mim. Não. Tente, se esforce ao máximo. Mas uma outra questão que você não entender, né? Você pode me procurar via rede social, pode pedir minha rede social para Carol. Ela vai indicar, ela vai colocar eu nos grupos para que eu possa auxiliá-la aí durante essa semana e a próxima, né? E em breve ela vai voltar, né? Vamos orar, rezar, vamos pedir a Deus aí para quem é religioso, para que ela melhore logo e ela possa voltar aí a dar excelentes aulas de filosofia, como sempre tem dado as aulas de filosofia, tá joia? Um beijo no coração de vocês, até a próxima aula, tamo junto sempre.